Nós temos, ministro, é um grupo que é grande, não é maioria, mas é um grupo grande. Nós temos certeza, no nosso coração, que a eleição presidencial de 2022 foi roubada e fraudada. Nós não mudaremos a nossa convicção, que custe a perda do nosso mandato, que custe uma prisão e que custe até a morte, ministro. Eu quero explanar isso para o senhor de coração, para que possa entender que a questão aqui não é politiqueira, a questão aqui é de convicção. Então, ministro, o que nós pedimos é, interceda junto ao governo federal, para que ele libere esse parlamento para fazer o que é certo. Que nós sabemos que o certo é votar o fim do foro privilegiado e votar a anistia. Ministro, não há outra forma de se resolver esse problema do que isso. Isso que eu levo ao senhor e peço que o senhor transmita ao presidente Lula. Muito obrigado, ministro. Obrigado, senhor presidente. O que acontece é que hoje a questão não há nenhuma recusa em negociar. Pelo contrário, o ministro da Economia, um dos ministros mais importantes do Brasil, eu já disse isso várias vezes aqui, mas tenho que dizer de novo, porque as pessoas não estavam, marcou a hora com o secretário do Tesouro. E essa hora foi desmarcada. Eu só sei os relatos de imprensa de como isso se passou. Os relatos de imprensa indicam alguma interferência, eu não posso falar sobre o que eu não sei, mas uma interferência no sentido que veio da Casa Branca de que desmarcar. Eu vou estar um pouquinho me repetindo. Não é que eu falte ao presidente Lula humildade para falar. Ele falou com vários. Hoje mesmo ele falou com o presidente Macron sobre um assunto de preocupação. Eu já ouvi aqui opiniões contraditórias, de modo que é impossível agradar todo mundo, nem é meu papel aqui agradar ninguém, tentar esclarecer sobre o acordo Mercosul-União Europeia, que nós achamos estrategicamente importante, independentemente do que possa acontecer, às vezes é difícil com um setor ou outro, você tem que compensar. Eu vejo aqui as pessoas defendendo e preocupadas com o Mercosul. Eu, no governo Itamar Franco, participei diretamente, eu rubriquei o Tratado de Assunção como chefe do Departamento Econômico, depois eu assinei o Acordo de Ouro Preto já no governo do Itamar Franco e continuamos trabalhando e o comércio do Brasil com o Mercosul aumentou enormemente, Parou por outras razões, eu não vou entrar nisso. Mas aumentou enormemente nos anos do presidente Lula. Eu tinha até aqui uma cifra, mas eu não vou cansar as pessoas com estatística. Então, eu acho que o nosso interesse é esse. Agora, a questão que está colocada, que torna muito difícil, aqui a questão, eu já disse aqui, mas estou repetindo. A carta em que o presidente Trump comunicou não só o tarifaço geral de 10%, que também é absurdo, porque é uma quebra absoluta das normas internacionais de comércio, mas a segunda fase do tarifaço, a carta dela, ela coloca dois condicionamentos políticos. Então, não é difícil, pena que o deputado não me esteja ouvindo, porque eu estou tentando responder, é muito difícil pegar no telefone e dizer assim, nós respeitamos a independência do judiciário. Eu não vou nem entrar no mérito, eu concordo, mas eu não vou entrar no mérito. A gente respeita as decisões do judiciário. Então, quando se coloca uma das notas que a embaixada americana soltou aqui, na realidade é a reprodução de um tweet de lá, mas ele diz que é automático. A gente foi chamado, o Itamaraty, não por mim, né? O Itamaraty chamou, reclamou e disse, não, mas eu sou obrigado a reproduzir tudo que sai lá. Ela tenta até colocar tudo, até dar a entender que é tudo com o ministro Supremo. Não é nosso... Esse ministro Supremo foi legalmente escolhido, indicado pelo presidente da República, aliás, pelo presidente que sucedeu a presidenta Dilma Rousseff, está lá porque o Congresso aprovou, o Senado aprovou, e ele está exercendo a sua função. Não posso... Isso é inegociável. Eu não tenho como chegar... Eu ou o presidente Lula não pode chegar. Você pode gostar ou não gostar, mas como é que o presidente Lula vai negociar isso? Isso não é negociável. Isso não é negociável, é a separação de poderes, é o respeito, não tem condição, não tem nem condição nem autoridade para fazer isso. Então não é uma questão de humildade. Ele teria humildade de discutir. Se fosse uma questão de discutir, é 10%, é 15%, é 20%, nós também vamos... É diferente. Já fez isso inúmeras vezes, eu vi ele fazer. Ele hoje estava conversando com o presidente Macron para ver se a gente consegue chegar a um acordo, para ver se a França assina um acordo da União Europeia, que seria importante no mundo de hoje, nesse mundo que está esfacelado. Não é só aqui, não, está todo mundo esfacelado. Então não foi porque, por dizer, a relação com a China é muito diferente da relação com o Brasil. A China, muito poderosa, e eles sentiram que também não podem brigar com a China sem ter prejuízo. Com o Brasil, há uma colocação de natureza política, eu não vou entrar no mérito, mas ela é outro tipo de discussão. E nós, o presidente da República, não pode, não deve atuar. Eu acho que essa é a dificuldade maior, deputado, porque eu acho que o problema é esse. Se fosse uma questão de negociar, se é, digamos assim, dar uma, sei lá, não vou entrar num produto específico, senão alguém vai reclamar, mas se é para negociar uma tarifa nossa, de algum lugar que ele queira, é diferente. Agora, eu não vou negociar, não tem como negociar, não deve negociar, independentemente do que eu acho, a posição do ministro do Supremo Tribunal. Então, isso aí não compete a nós, não temos competência. Não é isso e não compete ao presidente, o presidente não fará isso. Não é por um conselho meu, não tem nem... Isso é uma coisa da integridade do país.
No dia que o país permitir que uma autoridade estrangeira nomeie ou demita um ministro da sua Corte Suprema, pode esquecer, não é mais país. Não é mais país. E aí, sinceramente, o senhor não terá que me ouvir, porque haverá outra pessoa ocupando a minha função e outra pessoa. Então, eu acho que essa é a questão. Eu não quero discutir política interna, não é da minha competência, não vou entrar nisso, respeito as opiniões variadas, conheço pessoas, tenho amigos que têm opiniões variadas, mas isso não há como, é inegociável. A soberania do país é inegociável. A gente procura o que fazer. A gente procurou negociar o que é possível negociar. O ministro da Economia, que a autoridade mais alta quer para esse assunto? Falar com o secretário do Tesouro. Para começar, o vice-presidente da República teve contatos vários com o ministro do Comércio, com o secretário do Comércio americano. Eles receberam ordem, obviamente, eu não vi essa ordem, mas é o que se deduz de não negociar. De não negociar com o Brasil. Porque o objetivo no Brasil é outro. Se é bom ou mal, não vou nem julgar. Claro que eu tenho a minha opinião, eu acho péssimo, mas de qualquer maneira... eles não desejam, não há desejo de negociar. Nunca tivemos uma situação semelhante. Eu atravessei como diplomata o governo militar, vi na época do governo Geisel o Brasil fazer o acordo com a Alemanha, que foi lembrado aqui, os Estados Unidos não gostou, o Brasil acabou com o acordo militar na época com os Estados Unidos, mas nunca vi esse nível de desrespeito e de intromissão. Eu acho que isso, sinceramente, é uma opinião meio geral. Não sei especificamente o que eu ouvi, as principais... um minutinho mais. As principais... Não há ideologia. O presidente Lula teve uma excelente relação com o presidente Bush. O presidente Lula condenou a invasão do Iraque. Não fizemos a ALCA, que era um projeto que o presidente Bush queria levar adiante. E, apesar disso, tivemos excelente relação, porque não houve interferência. O presidente Bush veio 2 vezes ao Brasil durante o mandato do presidente Lula. Botou o capacete da Petrobras, uma pessoa que, da minha idade, jamais imaginaria que poderia acontecer para ter uma cooperação em relação ao etanol. Então, não há nenhuma ideologia nisso. Há defesa do país e da consciência nacional. E eu acho que isso não se vende, não se troca, não se empresta, e se defende.